Muito boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Mais uma vez, nós apresentamos uma nova edição com um novo tema sobre o Espiritismo. E o nosso programa, Estudando o Espiritismo, conversando sobre doutrina espírita, é para tirar as dúvidas das criaturas sobre o Espiritismo. E a postura do nosso programa, o objetivo, postura do nosso programa é de esclarecer as criaturas sobre o Espiritismo, este ignorado pelas pessoas e condenado pelas pessoas que são preconceituosas, que condenam o Espiritismo sem nunca ter estudado o Espiritismo, nem sequer pegaram no livro espírita, manusearam o livro espírita, mas condenam o Espiritismo, confundindo o Espiritismo com outras práticas e outros dogmas, quando o Espiritismo respeita todos, mas não tem nenhuma ligação com doutrinas ou práticas espiritualistas que confundem com o Espiritismo. O Espiritismo não tem nenhuma ligação com eles. E então, hoje voltamos, ou seja, o nosso programa é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, com endereço à Rua Alto de São Sebastião, nesta cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje, que é o dia 3 de agosto de 2022, voltamos com esta nova edição, que o tema de hoje é sobre o poder da oração, o poder da prece, a necessidade que temos de fazermos preces, orações, e de maneira que este tema é do interesse, como os demais, de todas as criaturas que querem saber. E nós consultamos aqui um companheiro que estuda o Espiritismo, é iniciante, aqui em nosso e-mail, e ele pergunta como uma criatura que habita um outro planeta, habita um outro mundo, pode receber uma prece de alguém que está aqui na Terra. Ou, é a pergunta dele, como um espírito que está desencarnado, muito precisado, que está nos umbrais, na zona purgatorial, um suicida, por exemplo, um suicida arrependido, um criminoso arrependido, que sua alma está nos umbrais do mundo espiritual, como se pode admitir que uma prece, uma oração, possa chegar a esse espírito? Principalmente aquele que está reencarnado em outro mundo. Como pode chegar lá? Ora, essa é a pergunta do nosso irmão. E então, em primeiro lugar, gostaríamos de esclarecer que existe um fluido cósmico universal. É o que Allan Kardec nos explica no Livro dos Espíritos e também complementa no livro A Gênese, de sua autoria. Existe um fluido cósmico no universo que preenche todo o universo. É esse fluido que preenche todo o universo, ele é o condutor da prece que nós fazemos para os espíritos, e esse mesmo fluido, os espíritos bons, pode transferir as preces dele, as vibrações dele, para nós que estamos aqui na Terra. É esse fluido cósmico universal. Mas antes, também, depois dessa premissa, não é? Depois dessa premissa, nós vamos recorrer aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo, e num texto muito pequeno, comentado por Allan Kardec,
escrito por Kardec, é um texto pequeno, que ele vai explicar a prece, o objetivo da prece, quem pode fazer prece e o benefício da prece, e o que é a prece que nos aproxima de Deus, e quem não faz prece anda distanciado do bem, distanciado dos espíritos. E então aqui no capítulo, apenas para nossa instrução, complementar a resposta à pergunta do nosso irmão, aqui é no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, e o item é 9, a ação da prece, a ação das orações. Ele diz que é através da transmissão do pensamento. Aí Kardec diz, a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. A quem se dirige. A prece estabelece uma comunicação. A oração pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Quando nós fazemos uma oração a Deus, pode ser um pedido a Deus, ou aos espíritos, ou ao próprio Cristo. Um pedido. Pode ser também um agradecimento depois que somos atendidos, ou mesmo que não sejamos atendidos pela prece. Nós devemos agradecer quando somos atendidos, e quando não somos atendidos, devemos também fazer uma prece de agradecimento. Porque se fazemos uma oração, uma prece a Deus, a Jesus e aos bons espíritos, e eles não atenderem, é porque aquela prece, se consentida, atendida pelos espíritos ou por Deus, poderia nos fazer mal. Mas se nós fizemos e Deus não atendeu, foi para o nosso próprio bem. Em consequência, devemos também agradecer. E a prece também, pela prece também, podemos adorar a Deus, glorificar a Deus e a glorificar Jesus. A prece é sempre bem aceita, é sempre bem-vinda, porque é pela prece que nós nos aproximamos de Deus. É pelas orações, pelo hábito da prece, que nós nos aproximamos dos espíritos superiores que nos assistem. Ao passo que, nunca fazendo prece, nós nos distanciamos de Deus. E ficamos muitas vezes à mercê do pensamento, das sugestões e do controle dos espíritos das trevas, dos inimigos do bem. E então, continua Kardec, podemos orar por nós mesmos ou por outros, pelos vivos, e podemos também fazer prece pelos mortos, pelos sofredores, principalmente pelos espíritos que cometeram suicídio aqui na Terra. Todos precisam de prece para chegar ao arrependimento e pedirem o perdão a Deus. É o valor da prece, da oração. Aí diz mais Allan Kardec aqui, as preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos superiores incumbidos da execução da vontade de Deus. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Também, quando alguém ora a outros seres que não a Deus, pede ao seu anjo da guarda, a Jesus, aos espíritos protetores, faz isso recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus, sem a permissão de Deus, porque Deus está em tudo e Deus está em todos. Deus está em tudo e Deus está em todos, no pensamento de todos. Por isso é que Allan Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, pergunta ao conselho de espíritos superiores. E os espíritos responderam. A lei de Deus está escrita
na consciência de cada homem. É aí que está a justiça divina. Logo, Deus está no nosso pensamento, na nossa consciência, e ao mesmo tempo Deus está em tudo. Por isso é que nada ocorre sem a vontade de Deus, sem a permissão de Deus. E não existe na natureza acasos, existem causas. Porque as causas explicam tudo, mas o acaso nada explica. E continua Kardec. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Quer no caso em que o ser por quem pedimos, encarnado ou desencarnado ou em outro mundo, não é? Acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chega o nosso pensamento. E o nosso pensamento chega aos desencarnados, e quando os desencarnados oram por nós aqui na Terra, o fluido chega até nós pela prece, chega às vibrações, porque o pensamento é que movimenta o fluido universal através de vibrações que chega aos espíritos mesmo em outro planeta, em outro mundo. Não tem limite para as orações, porque não tem limite para o pensamento. E o pensamento atua no fluido universal e leva a vibração de uma prece daqui para o mundo espiritual, em qualquer plano espiritual e em qualquer parte do universo. O que é que leva o condutor, o veículo, conforme Allan Kardec nos explica, é o fluido cósmico que preenche todo o universo, que não tem limite. Não tem limite e é infinito. E continua Kardec, para sabermos o valor da oração e incentivar cada vez mais aqueles que fazem oração, porque sabem o valor da oração, a importância da oração e a mecânica da prece. É isso aí. E diz mais Kardec, olha aí, para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber que estamos mergulhados no fluido universal. É esse fluido, o veículo condutor do nosso pensamento para qualquer parte do universo. E é ele que conduz também as nossas preces, as nossas orações. E é através desse mesmo processo que recebemos as vibrações dos nossos anjos da guarda em qualquer parte do universo. Vem também por esse processo, por esse intermediário, que é o fluido cósmico universal. E continua Kardec. Esse fluido universal que ocupa todo o universo, preenche todo o universo e ocupa todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. É esse fluido. E Kardec, então, continua em sua explicação. Vamos ler. Kardec diz, esse fluido universal recebe do pensamento e da vontade de quem faz a prece uma impulsão. Ele, o fluido, é o veículo da prece, é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são limitadas, são circunscritas, ao passo que as vibrações do fluido cósmico universal se estendem infinitamente pelo espaço, todo pelas galáxias, pelas vias lácteas, pelas nebulosas. Não tem impedimento para esse fluido, porque é o pensamento que conduz. E o pensamento fura todo o espaço. É o maior poder que existe no universo, abaixo de Deus, é o pensamento. E está aqui mais Kardec explicando. Olha lá, como o ar são circunscritas ao passo que as vibrações do fluido universal se alastram, se estendem ao infinito. E ele termina,
Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra, no espaço, no mundo espiritual, nos umbrais, nos planos mais elevados, de encarnados para desencarnados, ou vice-versa, de lá para cá, uma corrente fluídica se estabelece na hora da oração, entre um e outro, entre os daqui para os de lá e os de lá para cá. Não há impedimento. Esse é o valor da prece. Kardec termina transmitindo de um ao outro o pensamento como o ar transmite o som aqui na Terra. É o ar que transmite os sons, os ruídos, os barulhos para os ouvidos da gente. Assim também o fluido cósmico universal, em vibrações, pelo pensamento e pela vontade, leva a prece a qualquer parte do universo. Daí o valor, a importância de sabermos o valor da prece e da oração. E assim, meus companheiros, nós chegamos mais uma vez ao final do nosso programa de hoje, Encontro com o Espiritismo, que é uma produção, como dissemos, da Sociedade Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. E o programa de hoje é o programa do dia 3 de agosto de 2022. E assim nós convidamos todos os companheiros para o valor da prece, a importância de fazermos prece, para nos ligarmos a Deus, e sem a prece nós nos distanciamos de Deus e dos espíritos superiores e ficamos sem a proteção deles, que não é coisa boa. E assim nós convidamos a todos para as orações, as preces e o valor delas. E assim convidamos a todos para mais uma edição, oportunamente, do programa Encontro com o Espiritismo. E muita paz para todos, e que todos fiquem com Deus. Muita paz.